Começa do começo ou não? Meus amados irmãos, deu um problema técnico. Desculpe aí. Mas eu creio que alguma coisa da leitura deu para ouvir. Eu vou recomeçar essa leitura de novo. E se der novo problema, nós vamos passar para outro celular para ver se a gente melhora aqui, tá bom? Mas vamos lá. Vou ler novamente o texto. Nós estamos em Apocalipse, capítulo 1, e os versos de 4 a 8. Aqui fala sobre a dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e o que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu santo e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes da parte de Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Nós estamos no 5º ponto desta mensagem, deste assunto. Nós estamos falando sobre João, dizendo que ele endereçou o livro às igrejas da Ásia. Aqui não se refere ao mesmo local conhecido hoje. Naquele tempo, a Ásia estava onde hoje é a Turquia. Só para entender sobre o lugar das 7 igrejas da Ásia. O cristianismo nesta região, no princípio do século, era notável. Todas as pessoas paravam para ouvir o Evangelho. Hoje, porém, ele está quase que ausente. João escreve para estas igrejas apresentando Cristo como Salvador e Juiz. Ele veio para redimir. Ele veio para redimir o mundo de seus pecados e voltar um dia para julgá-lo. João apresenta Cristo como segue ao sexto ponto. Nós vamos observar. Aquele que era e que é e que há de vir. É a indicação de Deus nos moldes de Êxodo, capítulo 3, versos 14 e 15. Aquele que é, que era e que há de vir.
Ao apresentar o nome divino, João diz: graça e paz. Inclusive, hoje, esse é o nosso cumprimento, desde que fomos agraciados com a salvação de Cristo Jesus. Esta expressão graça e paz é uma forma de encorajar a igreja a manter-se fiel na fé em meio à perseguição promovida pelo Império Romano. E nós também hoje passamos por algumas perseguições e ainda passaremos por dias piores. Por isso a palavra de Deus nos alerta para ficarmos firmes, sermos fiéis até o fim. Isto é uma forma de dizer à igreja para não ter medo, porque Deus está no controle da história. Teve, está e sempre estará no controle da história. Portanto, nós podemos crer e permanecer firme, fiel ao Senhor, que até aqui tem nos ajudado, certamente nos ajudará a vencer todas as mazelas desta terra. O sétimo ponto: o Espírito que se acha diante do trono. O Espírito que se acha diante do trono é uma referência ao Espírito de Deus nas últimas manifestações. E eu quero dizer aos amados irmãos que Deus se manifestou, se manifesta, sempre se manifestará a todos, mas especialmente aos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O profeta Isaías refere-se ao Espírito de Deus como sendo o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de conselho e de fortaleza, pois é Ele que nos aconselha e é Ele que nos fortalece. E também o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor, conforme Isaías capítulo 11, verso 2. E assim que nós conhecemos esse Deus Todo-Poderoso, e assim que nós o adoramos, e assim que nós procuramos a viver com este Deus até o fim. O oitavo ponto: Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, está sobre todos. Os reis se julgam estar acima da humanidade, mas esse é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis, que está sobre todos os reis, e todos deverão se curvar diante dele naquele grande dia. Jesus, como segunda pessoa da Trindade, é apresentado como fiel testemunha durante todo o seu ministério. Jesus foi fiel, testemunhando do Pai. E Jesus não somente era fiel, mas ele sempre pregou a fidelidade aos seus discípulos. Pois para nós o que vale é ser fiel ao nosso Senhor Jesus. E não basta ser fiel só hoje,
devemos ser fiel todos os dias, ser fiéis até o fim, e herdará a coroa da vida. A fidelidade nunca pode morrer, deve ser permanente até o fim. Isto é a fidelidade que Deus pede de cada um de nós. Jesus como segunda pessoa da Trindade é então apresentado como fiel testemunha durante todo, só repetindo para ficar na mente, gravar, durante todo o seu ministério, Jesus foi fiel testemunha ao Pai. Prosseguindo, Jesus nunca deixou de falar a respeito do Pai, mesmo nas horas do sofrimento. O seu testemunho foi verdadeiro. E é esse testemunho que o Senhor quer de você e eu, e sermos fiéis até ao fim. Meus amados, na oração sacerdotal, Jesus afirma: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Manifestei o teu nome aos homens. Tenho transmitido as palavras que me deste. Eu lhe tenho dado as tuas palavras. Eu lhes fiz conhecer o seu nome. Conforme o Evangelho de João, capítulo 17, versos de 4 a 8. Esse foi o testemunho de Jesus perante o Pai, demonstrando o testemunho dele e demonstrando o que ele fez, demonstrando as almas salvas por ele, as quais o Pai lhe deste. E ele então, com todo esse zelo, está pedindo ao Pai seu cuidado sobre todas as almas alcançadas. Meus amados, Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. Isso é muito importante para todos os cristãos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. Por isso ele é apresentado como o primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Paulo o apresenta como o primogênito de muitos irmãos. Por quê? Porque todos os irmãos em Cristo serão ressurretos em glória para a morada eterna no reino do Senhor. Você quer a sua morada eterna nos céus? Então, viva pela fé, a fé que é o dom que Deus lhe concedeu. Receba o encorajamento de Cristo para viver o cristianismo em tempos difíceis. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Como nova criatura, apreciamos dar lugar a Jesus, porque é isso que Deus quer. Como nova criatura, nós precisamos dar lugar a Jesus Cristo, pois certos estamos de que Ele é o primogênito em glória, pela ressurreição, e que nos ressuscitará também em glória para a morada eterna com Ele e com o Pai.
celestial. Você, meu amigo, minha amiga, você que tem andado longe de Deus, ouvindo hoje o Apocalipse, a revelação e a apresentação de Jesus Cristo como Salvador e como juiz de todo o universo, você pode experimentar a salvação em Jesus Cristo. Você pode esperar nele para a salvação e vida eterna. Você quer chegar a Deus? Entre pelo caminho certo. Seja qual for o caminho em que você está trilhando, e que não seja o caminho da verdade, você está em caminhos errados. Você quer chegar-se a Deus? Entre pelo caminho certo. Jesus Cristo declara no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acredite de todo o seu coração, como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então é necessário não somente confessar com sua boca, mas crer de coração. No versículo 10 diz: a saber, com o coração se crê para a justificação, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você quiser tomar essa decisão agora, eu quero te ajudar em oração. Repete esta oração comigo, e nós já estamos finalizando esta live. Repete comigo esta oração se você quer realmente entregar a sua vida a Jesus Cristo para o perdão do pecado e para a salvação da sua alma. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, mas também sei que o Senhor é o único que pode perdoar os meus pecados e salvar a minha alma. Arrependido, eu confesso os meus pecados para obter o perdão dos mesmos e para obter a salvação da minha alma. Ó Senhor Jesus, envia o teu Espírito para habitar em minha vida para sempre, para que eu seja guiado por Ele, para que eu possa ler a tua palavra e entendê-la, para que eu possa viver em plena comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tem misericórdia de mim, salve a minha alma. Se você orou assim, crê que você é mais um salvo, uma salva em Cristo Jesus. Amém? Fique firme. Eu também aceitei Jesus de uma vez por todas, e foi pela televisão. E aquele pregador me disse para procurar uma igreja mais próxima, para ter comunhão com os meus irmãos, ter comunhão com Deus e com os irmãos. Procurei a igreja batista que era mais próxima da minha casa, e lá eu estou há quase 40 anos. E dou graças a Deus pela salvação em Cristo.
Procure também uma igreja mais próxima da tua casa, para que você possa ter comunhão com os irmãos, aprender mais da palavra, ter uma plena comunhão com Deus. Amém? Agora nós prosseguimos a oração e vamos orar por nós mesmos, meus amados irmãos, e orar pelo nosso Brasil. Senhor Deus, querido Pai, eu peço mais uma vez e clamo ao Senhor em nome de Jesus, pelo nosso país. Salve a nossa pátria. Eu peço ao Senhor, Pai, abençoa os médicos e os enfermeiros que estão cuidando daqueles que contraíram o coronavírus, e não somente eles, mas cuidando de todos os enfermos ali, que estão no leito da dor. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, cura esses enfermos e ajuda os médicos e as enfermeiras a serem incansáveis neste bem que faz a todos que ali chegam. Continua abençoando, dando paciência, dando sabedoria para cuidar e lidar com os pacientes nos hospitais. Eu peço ao Senhor pelo presidente, pelo seu vice. Continua abençoando, revestindo do poder, da sabedoria de Ti, para que preside este país segundo a vontade do Senhor. Peço pelos senadores, peço pelos vereadores, eu peço, Pai, pelos juízes, pelos promotores, pelos advogados que julgam as causas deste país. Peço por aqueles que ainda estão andando longe de Ti, Senhor. Toca e quebranta os corações destes com o Teu Espírito, para que, quebrantado, eles possam arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para que, sendo salvo, sendo justificado por Cristo, possa governar, fazer um governo justo, porque advém a orientação do Senhor, a sabedoria do Senhor, os cuidados do Senhor sobre eles, e assim eles possam fazer um governo justo. Peço ao Senhor que tenha misericórdia da nossa pátria. Salva todos os brasileiros que ainda estão andando longe de Cristo. Toca, Senhor, nos seus corações. Quebranta os seus corações, para que a nossa nação tenha mais salvos em Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu nome e para a felicidade daqueles que arrependem dos seus pecados e confessa a Jesus como único e suficiente Salvador. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Continua nos abençoando, abençoando estes que me acompanham nesta live. Continua abençoando todas as famílias aqui representadas. Abençoa a Igreja Batista Videira. Nos abençoe a ser um só corpo em Ti, nas atividades, no evangelismo, em todas as atividades da área do Teu reino aqui na terra, para que possamos fazer isso com sabedoria que vem de Ti, fazer isso com todo o poder que vem de Ti, para alcançar as almas que ainda serão salvas e acrescentadas à igreja do Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu Te agradeço e Te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Muito obrigado pela companhia de vocês. E até domingo. Nós estamos com um problema da internet, mas se já tiver resolvido aquele problema lá na igreja, nós estaremos gravando também a mensagem de domingo à noite. Muito obrigado. E desculpa a falha técnica. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém? Forte abraço e até domingo, se assim Deus nos permitir.